Anteontem eu sentei e falei: meu Deus, eu quero compartilhar algo com a tua igreja acerca da oração. E eu falei: meu Deus, eu queria que o Senhor me desse algum versículo para eu compartilhar com a igreja, para mostrar quão importante, quão poderoso é uma oração, quão preciosa é uma oração. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes a gente já não dissemos, ou nós ouvimos falar a frase assim, ó: ah, agora já não tem mais nada o que fazer, só resta orar. Eu já falei isso. Quantas vezes a gente já não falou? Ou a gente ouviu alguém falar para a gente acerca disso? E Deus me deu 3 versículos bem conhecidos para dividir com a igreja. Quando Ele me deu o primeiro versículo, eu fiz uma pergunta. Falei: mas todos nós podemos orar? Toda oração vai ter resposta? Porque muitos não acreditam na própria oração. Às vezes a pessoa pede para outro orar, porque não acredita na sua própria oração. Você sabe que Deus respondeu para mim? Põe lá Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que... Irmãos, você sabe o que ele está falando aqui? Que Elias era falho como nós, era pecador como nós, tinha lutas como nós, tinha as limitações dele como nós. Em outras palavras, ele não tinha nada diferente da gente. Mas o que aconteceu? Orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E olha que forte. Aí ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sabe o que Deus está falando na noite de hoje aqui para cada um? Que todos nós podemos ser usados como vaso de honra nessa terra de vivente, quando nós oramos. Porque eu não tenho dúvida que a oração dele, ele fez com fé. Então às vezes nós estamos tanto esperando a oração de um pastor, de um presbítero. Eis-nos aqui, irmãos, a hora que precisar nós estamos aqui. Mas guarde algo: a tua oração tem poder, tanto quanto a nossa. Então se alguém fala assim: ah, a pessoa lá precisa de uma oração, vamos lá, irmã, vamos lá, pega o óleo ungido, vai lá na casa, ora com fé. Porque Elias era o quê? Sujeito às mesmas paixões como os... Não tinha nada de diferente, irmãos. E olha o que aconteceu diante da oração dele. Mas eu tenho certeza que ele creu, que ele confiou, que ele teve fé. Só basta isso. Então o primeiro versículo que Deus pediu para dividir com a igreja é isso: que todos nós podemos orar sim, toda oração nossa pode ter resposta sim. Amém? Aí diante dessa situação, diante dessa condição que todos nós podemos orar como Elias era igual nós, não tinha nada de diferente de nós. Aí eu fiz uma pergunta: o que nós podemos alcançar com a nossa oração? Tem um monte de versículo, mas Deus me deu 2 para compartilhar com a igreja. Coloca para minha irmã Tiago 5,16. Olha o que fala, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso aqui, irmãos, é descer. Isso aqui é não ter olhos altivos, que Deus odeia. Isso aqui é os humildes, bem-aventurados humildes. E orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Irmão, se a gente pode orar como Elias orou, ele pode sarar. A oração nossa pode sarar. E sarar, irmãos, abre um leque muito grande. Sarar pode ser tanto fisicamente, como pode ser também espiritualmente. Uma oração pode sarar um relacionamento, pode sarar uma mágoa. Uma oração pode sarar o físico, que é uma doença. Pode sarar um coração que não libera perdão, às vezes para si mesmo. Ei, abre um leque muito grande, irmãos, acerca da oração. E guarda algo: se diante da nossa oração, ou nós ou alguém for sarado, saiba que nós estamos no caminho certo. Porque está escrito que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Quer dizer que Ele está na nossa frente e nós estamos seguindo as pisaduras. Amém, irmãos? Aí diante desse culto de oração, eu falei: meu Deus, eu preciso fazer mais uma perguntinha para o Senhor. E a libertação, ela vem diante de uma oração, irmãos? Aí Deus respondeu para mim Marcos 9:29, que diz assim, ó:
e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Já ouviram falar que tem casta de demônio que só sai com oração e jejum? Então olha que forte um culto de oração. Todos nós podemos orar, porque somos sujeitos a emoções que nem Elias. A nossa oração, quando é feita com fé, crendo, pode sarar, irmãos, tanto a terra física como a terra espiritual, e pode libertar uma vida. Quantas pessoas presas, quantas, irmãos, e às vezes está dependendo, sabe do que? De uma oração nossa. Às vezes tem uma pessoa que está do nosso lado, um familiar, e a gente quer tanto que alguém vai lá orar por ela. E você sabe o que Deus está falando? Vai você, filho, vai lá e ore por ela. Mas, irmão, mais forte disso foi que na quarta-feira eu estava no meu trabalho. Isso aqui é um testemunho, porque Deus fez eu viver isso. Aí chegou uma mensagem do pastor, de uma irmã solicitando que fosse fazer uma oração na UTI para um jovem de Ribeirão Bonito, que estava numa condição delicada, né? Uma condição não muito boa. E se o pastor poderia ir. E o pastor me encaminhou a mensagem porque ele estava a serviço em viagem. Na hora que eu recebi, eu estava ali fazendo meus afazeres também no serviço. Eu dei um breque e coloquei no ouvido. Na hora que eu coloquei no ouvido, eu falei: entendi, agora eu vou lá. E fui. Cheguei em casa, me aprontei, fui. Aí eu peguei a minha Bíblia, coloquei no carro. Aí na hora que eu estava descendo, eu falei: não, eu não vou levar a Bíblia, porque a pessoa está lá, não consegue, está na UTI, não conseguia se mexer nada, não conseguia ouvir nada. Eu falei: então eu vou lá, vou ungir e vou orar. Porque no áudio, irmãos, falava assim, que o médico falou que não tinha mais nada a fazer a não ser orar. Então é aquilo que eu falei no começo, essa palavra já estava escrita. E eu cheguei lá na hora, eu deixei a minha Bíblia no carro. Aí nisso que eu cheguei, a moça falou assim: você vai ter que esperar para entrar na UTI, porque hoje já veio uma visita religiosa, veio um padre aqui, né? E não sei se pode ter a segunda. Eu falei: não, eu espero ali. Aí ela voltou e falou assim: só que tem que esperar, porque só pode o enfermeiro liberar, ele está fazendo uma tomografia. Isso o pastor ligou para mim e falou: eu cheguei, você vai às 7, né? Eu falei: não, eu já estou aqui esperando, né? Aí eu falei assim: desce e vem para cá, vamos lá junto, que a Bíblia diz, fala que é sempre bom ir de 2 em 2. Se a gente tiver a oportunidade de ir de 2 em 2, vamos, irmão, mas se não tiver, vamos lá, amém? Aí o pastor chegou com a Bíblia dele. A minha ficou no carro, mas a dele estava na mão dele. Enquanto o pastor não chegou, não tinha resposta do enfermeiro. Quando ele chegou com a Bíblia dele, eu fui lá e falei assim: moça, meu irmão chegou. Ela falou: estão aí, espera aí que eu vou lá. A coisa, né? Foi lá, conversou com o enfermeiro, tá bom. Aí falou assim: só pode entrar. Eu já tinha entendido dentro de mim que quem tinha que ir lá era eu, porque eu escrevi a palavra um dia antes. O pastor falou: pega a Bíblia, vai lá, abre uma palavra para ele. Porque, irmãos, guarda algo, sempre que a gente for orar para alguém, abre uma palavra primeiro. Porque nós somos santificados pela palavra e a palavra tem muito efeito. E eu abri, irmãos, e olha a palavra que caiu para o irmão que estava lá na UTI. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Aí ele termina assim: a alma que pecar, essa morrerá. Em outras palavras, essa não é minha. Naquele momento eu entendi o motivo de eu ter ido lá. Deus poderia responder a minha oração, que eu ungi, fiz a oração da fé. Poderia ter sarado, pode, Ele é Deus, tudo está no controle dEle. Mas também naquele momento, como foi falado, Deus poderia sarar o espírito dele, sarar a alma dele. Era o momento que ele podia entregar a alma dele para Jesus. E que nem eu falei com o pastor, eu fui com as minhas pedrinhas, porque eu confesso para vocês, irmãos, a UTI do SUS, na hora que eu entrei lá, não é fácil você ver aquelas cenas lá. A UTI é triste. A pessoa estava toda inchada. Você vê que já não, você via que o fôlego de vida estava chegando ao fim. Era nítido aquilo. Mas eu ungi, e antes de eu orar, eu falei para ele. Falei o nome do moço, né?
Falei para ele, falei, eu vim aqui a pedido de uma tia sua, tá? Então, se nesse momento eu tenho certeza que se Deus permitiu, é porque você está me ouvindo nesse momento. Então você tem a oportunidade nesse momento de pedir perdão caso você tenha algo a pedir. Não fui lá julgar, falar, pede que você é pecador, não. Então caso você tenha algo feito, tem algo que você tem guardado aí dentro, mágoa, você tem a oportunidade de se consertar diante de Deus. Mas também eu exerci a minha fé. Fui lá ungir, segurei na mão, falei, meu Deus, como está escrito na súplica do Espírito, se tu queres, tu podes. O Senhor é Senhor das nossas vidas e nós somos servos. Se tu queres, tu podes, que seja feita a tua vontade. Eu coloco a vida desse jovem, a saúde dele nas tuas santas. Orei em favor de todos os órgãos que não estavam mais funcionando ali e fui embora. Todos nós podemos orar como Elias orou, e eu fiz essa oração ainda lá, eu não me esqueço, agora veio a memória. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui como Elias, sujeito a tantas emoções, porém que seja feita a tua vontade. Ele poderia tirar? Poderia. Poderia recolher? Poderia. Mas ele poderia ser sarado tanto na terra física como na terra espiritual. Aí que seja feita a vontade do nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, prestem atenção. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Como que a gente ora sobre ele? Com imposição do quê? De mãos. E o que é fazer uma imposição de mãos? É simplesmente eu colocar a mão sobre a cabeça da pessoa? Ah, não. Olha o que está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 3 ao 4, fala: Deus veio de Temã, o santo monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. O que sai debaixo das mãos? Raios de luz. O que é o raios de luz? É a palavra de Deus. Então antes de eu orar, eu tenho que abrir a palavra de Deus. E quando foi aberta a palavra de Deus, Deus estava preocupado com a carne dele? Irmãos, a gente fica muitas vezes falando assim, Deus, basta uma palavra, não é isso que a gente fala? Basta uma palavra, a gente está esperando ouvir uma palavra. E o melhor jeito da gente saber qual é essa palavra, abre o quê? As Escrituras Sagradas. Quando a gente abriu esse texto, saímos lá fora, nós começamos a meditar. A hora que a gente meditou, a primeira palavra que veio na nossa meditação é: esta noite pedirão a tua alma. Olha o que está escrito, Lucas capítulo 12, versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com... Irmãos, um jovem saiu daqui com um probleminha no coração. Do problema no coração deu um problema no pulmão. Do problema no pulmão deu um problema nos rins. À meia-noite em ponto, Deus recolheu essa alma. E pastor, por que você está dividindo tudo isso com a igreja? É isso que Deus quer ensinar para nós hoje. A alma que pecar, não é? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 6. Então o reino de Deus semerá semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olha o que diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao... Quem que falou isso daqui? O amigo do esposo.
Quando Deus enviar qualquer um de nós, onde quer que for para fazer, Ele vai querer ensinar algo. Ora, eu só vou glorificar a Deus se a carne dele ser sarada? E de que adianta a carne dele ser sarada se porventura ele perdeu o quê? A alma. Não adianta. Olha o que está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Olha isso, irmãos. Melhor é ir à casa onde há o quê? Luto, que ir à casa onde há o quê? Banquete. Irmãos, se essa pessoa levanta de lá, glória a Deus por isso, mas ia ser uma casa que há o quê? Banquete. Mas Deus permitiu ela padecer à meia-noite, explicando o compromisso que tem que ter com a alma. Muitas das vezes a gente fica desesperado para orar para uma pessoa para sarar a carne dela. A carne é as demais coisas. Glória a Deus. Deus poderia ter tirado essa pessoa do leito, como a irmã disse, se pusesse a cara no pó, como está escrito, poderia haver o quê? Mas Deus queria, era a alma para ele. Aprendam isso. Não importam aonde é a cura, seja física ou seja na alma. Eu digo uma coisa: a física a terra alegra e o céu não acontece o quê? Na alma, no céu a festa, mas aqui na terra há o quê? Choro, há choro. Irmãos, certa feita a gente foi fazer uma obra num hospital. Naquela oportunidade nós fomos orar também por uma senhora. Do mesmo jeito, na mesma noite a senhora veio o quê? A óbito. Aí eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, mas eu fui orar, eu impus as mãos. Ou seja, a gente queria que a carne da pessoa fosse sarada. Deus me deu um sonho na mesma noite. E aquela mulher, ela levantava, ela era curada, eu impunha as mãos, ela curava e ela levantava. Aí ela falava para todo mundo que o que tinha acontecido com ela era sorte. Ela teve sorte, ou seja, aquela cura não ia ser para a glória de Deus. Nunca queira uma cura na carne que não seja para a glória de Deus. Por isso, leva o reino de Deus e a sua justiça. As demais, irmãos, Deus está nas tuas mãos. Se você quiser curar, amém. Se você não quiser curar, amém. Mas o que a gente levou o reino, a gente levou. Glória a Deus. Alma que pecar não é dele. É melhor estar na casa do luto. Eu não sei nós como estamos. Aí cada um examina a tua vida. Esse jovem trouxe uma grande lição de vida para mim. Espero que traga uma grande lição de vida para a igreja. Ele entrou bom no hospital e saiu num caixão. E aquela noite a alma dele foi pedida. E ele teve um breve momento como aquele ladrão na cruz. Muitos nessa hora quer descer do quê? Da cruz. Ele não. Aquele ladrão na cruz olhou para o Senhor Jesus e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém, irmãos? Amém. Não esquece disso. Deus é poderoso para curar, mas é melhor estar na casa do luto do que onde há o quê? É essa casa do luto que ele quis trazer para dentro da igreja. Ah, pastor, eu sou jovem. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, jovem, porque esse também era jovem. E Deus pediu a alma dele. Lembra-te do teu Criador. O dia de amanhã pertence a Deus. Ninguém sabe se vai estar aqui. Não façamos presunções malignas. Antes, se temos um tempo de descer no joelho, a irmã começou falando de misericórdia. Você sabe quem alcança misericórdia? Quem confessa e deixa. Aproveita esse momento, confessa e deixa. Deus pode curar todas as enfermidades que a gente tem na carne? Pode, porque Ele é Deus. Mas a primeira que Ele quer curar é aquela que a gente tem na alma, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém?